Pessoal, vai ser divulgado hoje em rede nacional, TV e rádio, um pronunciamento que vai abalar as estruturas. Você muito bem sabe que o Lula da Silva, está em Paris, está na Europa, e com toda essa situação acontecendo com a Zambelli, não vai ser só com ela, porque o FBI vai partir para cima e não vai sobrar ninguém. Deu ruim geral. Deu ruim geral para o Lula da Silva e também para o Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui todas essas informações. É extremamente importante você prestar atenção nas informações. Tem uma pancada de notícias aqui, de informações que estão pipocando a todo momento, e foi convocado em cadeia nacional de rádio e televisão nesta quinta-feira. Então não tem para onde correr. Tem muita informação aqui sobre o Bolsonaro, sobre o Lula da Silva, essa questão aí do FBI, da Zambelli, tem muita coisa, um interrogatório que... Isso tudo foi depois de um interrogatório que aconteceu na tarde desta quinta-feira, e vai dar ruim para geral. Para você entender tudo isso que está acontecendo, você precisa se inscrever aqui no canal, é de graça, você não paga nada. Tem gente que acha, preciso pagar. Não precisa, é só você apertar no botão aqui, se inscrever, que você já vai estar inscrito no canal e vai ser sempre notificado que assim que sair uma informação nova, a gente já traz aqui na velocidade da luz para você as informações, tá? Bom, vamos lá, porque a PF confia aqui em inclusão de Zambelli na difusão vermelha da Interpol. Isso aqui é só o início, porque tem coisas que vai muito além disso aqui. Por mais que você, enfim, tem coisas que vai profundamente além disso aqui. Olha só, pela primeira vez um delegado brasileiro preside a instituição internacional. Deputada, segundo o STF, patrocinou aí o ataque a sistema judiciário, né? A cúpula da Polícia Federal diz que as recentes recusas da Interpol em incluir alvo de investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil não devem ser usadas como referência no caso da deputada Carla Zambelli. Rapaz, nas palavras de um integrante da corporação, a instituição Interpol vai fazer a análise adequada do caso dela, e que é muito diferente dos demais, né? E aí a Zambelli, que foi condenada, explica o investigador, a 10 anos de prisão por crime comum. A deputada comprovaram que a PF, no caso, e o Ministério Público, no entendimento unânime do STF, ordenou e patrocinou a invasão dos sistemas judiciários, né, atacando autoridades, emitindo ordens falsas, disseminadas em massa nas redes sociais. Pois é, a análise será muito diferente, principalmente porque é um crime comum que não pode ser desvirtuado para um crime de opinião, como tentam em relação às ofensas ao Estado Democrático, explicou aí o integrante da PF. E tem aqui um mandado de prisão contra a Zambelli, entra no sistema do CNJ, que ela invadiu. Segundo as informações aqui, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva da deputada após ela deixar o país, dias após ser condenada à prisão. Só que aí é o seguinte, a deputada Carla Zambelli teve seu nome oficialmente incluído no Banco Nacional de mandado de prisão, né? E aí o ministro Alexandre de Moraes do STF decretou sua prisão preventiva. A medida acontece após a parlamentar deixar o país, dias depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e a inserção de documentos falsos, incluindo aí um mandado de prisão falso contra o próprio Alexandre de Moraes. É terrível, né? A inclusão é de praxe. O sistema centraliza mandatos de prisão de todo o país para facilitar a cooperação
entre as autoridades brasileiras na localização e capturar os foragidos, né? A Zambelli deixou o país pela fronteira com a Argentina e agora está na Itália. Segundo as informações, a parlamentar tem cidadania italiana, né? Nessa quinta-feira, a Interpol incluiu o nome da deputada na lista de difusão vermelha, atendendo a um pedido da Polícia Federal. Eu quero saber a sua opinião sobre isso aí, hein? Deixa nos comentários. Isso tudo por determinação de quem? Do Alexandre de Moraes, né? Na quarta-feira, o parlamentar estava na Flórida, nos Estados Unidos, segundo a assessoria, e ainda na quarta, o Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, e determinou a prisão preventiva de Zambelli. Em nota, a deputada também questiona o fato do Moraes ter decidido de forma monocrática, individual, sem levar o caso a plenário. Pois é, né? A parlamentar disse o seguinte: denunciarei esse abuso, essa perseguição e essa escalada autoritária em todos os fóruns internacionais possíveis. Ela vai para cima. O mundo precisa saber que no Brasil, ministros do Supremo agem como imperadores, atropelando leis, calando vozes, destruindo famílias. Rapaz, essa perseguição política está apenas começando a ser exposta, disse a parlamentar, né? E aí o STF apreendeu, mas devolveu o passaporte de Zambelli em agosto de 2023. A deputada chegou a ter esse passaporte apreendido por determinação do próprio Alexandre de Moraes no contexto das investigações que levariam à condenação dela. Depois o passaporte foi devolvido e com isso a Zambelli ficou sem restrição para deixar o país, né? Zambelli está sob ameaça de ter um mandato cassado, né? Mandato cassado com essa condenação pela invasão. A Zambelli deve perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. A inegibilidade não depende do trânsito em julgado da condenação, quando não cabe mais recurso, no caso, e passará a valer a partir da publicação de decisão da condenação. A contagem desse período, no entanto, começará depois dela cumprir pena. O negócio está ficando feio. O que, na prática, deixará a deputada por pelo menos 18 anos longe da vida pública. Zambelli ainda poderá apresentar recurso contra a condenação, os chamados embargos de declaração. E tem mais, né? Após fuga, a apreensão de passaporte deve ser regra geral no STF. Ministros do Supremo dizem que episódio é didático e recursos para diminuir penas será julgado na sexta-feira. A decisão aí de fugir após a condenação unânime no Supremo Tribunal Federal, em um dos casos que ela responde, né, na corte, foi nas palavras aí de integrantes da primeira turma, didática, né? A partir disso, ele inclui, no caso, a apreensão de passaportes, que devem ser vistas como regra geral, tida como radical dentro do PL. A Zambelli, portanto, produziu mais um revés práticos aos seus partidários. Temos mais informações aqui, porque ela chegou na Itália, né? Ela foi para a Itália, saiu pela fronteira do Brasil com a Argentina, foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, e foi para a Itália, antes de ser incluída na lista da Interpol, dizem as fontes. Desembarque europeu ocorreu antes do nome da deputada ser incluído na difusão vermelha da Interpol, o que aconteceu na manhã desta quinta-feira. Pois é, e aí a deputada chegou na Itália nesta quinta-feira também, segundo fontes que confirmaram, ela estaria desembarcando do avião na capital, teria desembarcado na capital de Roma, né? Na capital em Roma, capital da Itália. Desembarque do país europeu aconteceu antes do seu nome ser incluído aí de fato na difusão vermelha da Interpol, que aconteceu na manhã dessa quinta-feira pelo horário de Brasília. Segundo fontes aí, que a deputada embarcou em Miami, Estados Unidos, às 19 horas e 22 minutos de quarta-feira, e desembarcou em Roma, na Itália, a 1 hora da manhã de quinta-feira, né? Então ela saiu do Brasil. Qual foi a rota? Ela saiu do Brasil,
foi para a Argentina, da Argentina ela foi para os Estados Unidos, Miami ali, né? E de Miami ela foi direto para a Itália. Pois é, esse aí foi o percurso da Zambelli, né? Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários sobre toda essa situação que está acontecendo e quais são as chances aí dela ser presa, né, no exterior. Deputada, pode ser extraditada de acordo com os tratados internacionais, mas dupla cidadania italiana pode interferir, dizem especialistas, né? Então tem essa situação aí que pode ter uma reviravolta em todo esse caso, né? Bom, nós temos aqui algumas informações complementares, porque defesa registrou em depoimento que Bolsonaro nunca fez Pix para Zambelli, né? Advogado ex-presidente disse à CNN que a medida foi tomada para evitar posteriores questionamentos, né? O advogado ex-presidente Jair Bolsonaro, para você entender, o Paulo Cunha Bueno, disse à CNN ter pedido um registro durante o depoimento à Polícia Federal, que nunca foi feita aí qualquer transferência de valores ou PIX do cliente para a deputada Carla Zambelli, que deixou o Brasil e teve seu nome incluído na lista da Interpol. Pedimos, abre aspas aí, né? Pedimos que isso fosse registrado para evitar posteriores questionamentos, afirmou aí o Cunha Bueno, a CNN, advogado que acompanhou Bolsonaro em depoimento acerca da atuação do filho dele, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, né? Que também está no exterior, inclusive, né? O parlamentar está morando aí nos Estados Unidos. Ela que foi condenada à prisão pelo STF, a mando do Alexandre de Moraes, né? Nessa semana anunciou que deixou o Brasil. O ministro do STF determinou a investigação de transferência de valores para ela. Ele está tentando cercar ao máximo, né? Essa é a verdade. De acordo com o próprio Cunha Bueno, o foco do depoimento do Bolsonaro à PF foi na eventual ligação dele com a operação política de Eduardo Bolsonaro na política, né? O presidente deixou claro que o filho tem 40 anos de idade, é independente em suas ações e nunca teve qualquer influência nesse processo, afirmou o advogado aí a CNN, né? Enfim, mudando aqui o foco, porque a CNJ aciona a AGU para cobrar na justiça o corte de salário de Bretas, né? Documento está em análise e ex-juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro foi punido aí com a aposentadoria compulsória, né? Enfim, a AGU, né, recebeu esse documento, Conselho Nacional de Justiça, solicitando que o órgão atue judicialmente para cancelar parte dos pagamentos de Marcelo Bretas, ex-juiz da Federal, né, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Na terça-feira, ele foi punido com aposentadoria compulsória, com direito a receber salário e benefício proporcionais ao tempo de serviço. Bretas foi alvo de processos administrativos no CNJ que questionaram a conduta dele no comando dos processos oriundos da operação em Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele estava afastado do cargo desde fevereiro de 2023, que ele estava afastado aí, né? O magistrado foi condenado administrativamente por ter participado das negociações de acordo dos acordos aí de delação premiada, medida que cabe ao Ministério Público. Além disso, ele foi acusado de ceder informações sigilosas dos processos a um advogado e por tentar beneficiar o ex-governador, né, Wilson, durante as eleições de 2018. Defesa de Bolsonaro pede suspensão de ação sobre plano de golpe. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, nesta quinta-feira, suspensão da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022, até que os advogados tenham acesso integral às provas coletadas na investigação. Isso aí vai dar muito pano para manga ainda, tenho certeza disso. Agora, olha só, em rede nacional, tá? Em cadeia nacional, TV e rádio, Marina Silva vai criticar aí o PL do licenciamento ambiental, rapaz, em cadeia nacional de rádio e TV. O pronunciamento da ministra tem como
questão principal aí é essa situação do dia do ambiente, né? Do meio ambiente. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, convocou cadeia nacional de rádio e televisão nesta quinta-feira em razão do Dia Nacional do Meio Ambiente. Segundo interlocutores, o pronunciamento também vai ser usado para críticas ao avanço no Congresso Nacional de novas leis de licenciamento ambiental. Na gravação, a Marina está na França como integrante da comitiva do presidente Lula da Silva, né? Em visita aí a mais uma que está mamando lá no dinheiro do povo, né? Enfim, em vista 60 milhões de reais de gastos em viagens até agora. É brincadeira. Em visita de Estado ao país europeu, Marina defendeu aí a necessidade do aprimoramento de legislação ambiental, mas sem permitir retrocessos aí que põem a perder um esforço de décadas da sociedade brasileira. Segundo a ministra, não se pode permitir que, em nome da agilização das licenças ambientais, seja desferido um golpe mortal em legislação, segundo, justamente num momento aí desequilibrado ecologicamente falando, né, que nos cobra mais responsabilidade. Nesta quinta-feira, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, defenderam a proposta em discussão no Congresso, né, aprovado pelo Senado. O texto depende de nova análise da Câmara. Bom, temos aqui o Banco Central também, voltando ao caso aí da questão da Zambelli, né? Temos uma fala do próprio Bolsonaro sobre isso, né? Antes dessa fala, o Banco Central aí, o Banco Central informou nessa quinta-feira ao STF que emitiu ordem de bloqueio das contas bancárias e ativos financeiros da deputada Carla Zambelli. A medida que foi autorizada aí na quarta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes após a expedição do mandato de prisão da deputada, né, que fugiu do Brasil semanas após ser condenada pela corte a 10 anos de prisão pela invasão aí ao sistema eletrônico Conselho Nacional de Justiça ocorrido em 2023. O Bolsonaro, ele falou, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira não ter nada a ver com a deputada federal Carla Zambelli, do PL, que fugiu do Brasil. Abre aspas, não tenho nada a ver com Carla Zambelli. Não botei dinheiro no Pix dela. Estou acompanhando o caso da Carla Zambelli pela imprensa, alegou aí o Jair Bolsonaro, né? Temos aqui também, ó, essa situação da Carla Zambelli, que está na Itália, foi incluída aí na quinta-feira de Fusão Vermelha da Interpol. Ela é alvo de um pedido de extradição, né, de um deputado italiano, rapaz. Mas essa questão aí dela ter cidadania italiana pode impedir que ela seja extraditada. Vamos aguardar, né? A cartunista processa Nicolás Ferreira após virar alvo de campanha de ódio nas redes sociais. Tem aqui, ó, a ilustradora e cartunista Cecília Ramos, conhecida como Cartomante, né? Acionou na justiça contra o Nicolás Ferreira sob o argumento que o deputado divulgou vídeo difamatório que teria tornado a artista vítima de ataques de ódio nas redes sociais. Na peça encaminhada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a cartunista afirmou que o Nicolás publicou a gravação às vésperas do segundo turno das eleições de 2024, o intuito de atingir, então, o prefeito de Belo Horizonte, que disputou o segundo turno do PSD, né, contra o PL. Nicolás criticou obras literárias de Naumann e associou aí a 12ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos de BH, do qual a Cecília fazia parte. Ela se sentiu lesada quanto a isso, né? Vamos aguardar qualquer situação aí. A gente atualiza, já se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixe o seu like e até o próximo vídeo.